Vindos. Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. TV União Espírita. 1 ano. União e solidariedade na divulgação da doutrina espírita. Tenho o prazer de apresentar estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Então, uma boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui nesta casa, que nos acolhe com tanto carinho, revendo corações amigos, revendo aqui minha família, que está aqui para nos assistir, e agradecer à direção da casa pelo convite de falar de uma personagem, de uma mulher tão rica em experiências e lições para todos nós. Nós estamos falando de Ivone do Amaral Pereira. Pediremos, então, ao nosso amigo aí da técnica, Luciano, para colocar os slides, e nós vamos fazer um passeio, uma viagem sobre a vida de Ivone Pereira. Essa mulher valorosa, cuja última encarnação foi aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e deixou para nós muitas lições. Mas hoje nós não vamos falar sobre a vida de Ivone Pereira na questão da mediunidade, na questão da área onde ela abraçou e para a qual ela reencarnou para servir a Jesus na área da mediunidade. Nós vamos falar um pouco sobre a Ivone pessoa, sobre a Ivone mulher, sobre a Ivone que teve muitas vidas, muitas existências e um único amor. É sobre isso que nós vamos falar de Ivone Pereira hoje. Assim que eu acertei. É aqui. Então,
Ivone do Amaral Pereira. Bezerra de Menezes tem uma mensagem em 2019 que ele retrata mais ou menos a personalidade de Ivone. Ele diz: as almas rebeldes somente aquecem diante de sofrimentos que as submetem à diretriz da fraternidade e do amor. Ivone, ao longo das suas existências, foi uma alma rebelde. Foi uma alma que transgrediu a lei de Deus, muitas vezes, tal qual nós também. Ao longo da nossa jornada evolutiva, quantas vezes já não transgredimos as leis? E aqui estamos, aproveitando esta reencarnação para nos aproximarmos de Deus, resgatando as nossas vidas, os nossos débitos. Simplicidade é o último degrau da sabedoria. Isso nos fala Khalil Gibran. Ivone Pereira, nesta reencarnação expiatória desta alma pecadora, a vida de Ivone foi exatamente assim, na simplicidade. Ivone nasceu muito pobre. Ivone, nos seus escritos, o que ela escrevia, nas mensagens que recebia dos amigos espirituais, Ivone não tinha onde escrever, não tinha papel. Então, ela usava o papel jornal, o papel do pão, do saco de pão que comprava na época. Ivone foi uma vida de simplicidade, mas nem sempre foi assim. Ivone Pereira, ao longo das suas vidas, das suas existências, ela teve uma assistência do alto de grande porte. Charles, que foi, vamos ver aqui ao longo da nossa conversa, ele esteve em sua vida vários momentos, foi seu pai na última encarnação. Bezerra de Menezes, que acompanha Ivone durante muitas vidas, inclusive nesta última encarnação. Bittencourt Sampaio é também protetor de Ivone Pereira. Eurípides Barzanufo, outro grande protetor, guia de Ivone. Leon Denis, Chopin, que ela via muito Chopin na sua vida aqui, encarnada no Brasil, e Leon Tolstói, alguns daqueles que amparavam Ivone, assistiam Ivone, aconselhavam Ivone em vários momentos da sua vida. E aqui eu peço licença à Dona Ivone para trazer recortes, né, da vida dela, das vidas dela, recortes do ontem, recortes do hoje, sobre as suas dores morais e o seu sublime resgate. Eu sei que a mentora da casa está por perto, talvez não tão perto, mas a ela eu peço licença para falar de alguns momentos tristes da sua vida, mas também de momentos sublimes na sua última reencarnação aqui entre nós. E esses recortes que nós trouxemos estão nos livros Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Lumière, Drama de Bretanha, Recordações da Mediunidade, Ressurreição e Vida, Sublimação, Memórias de um Suicida. Tira esse livro aí, Luciano, está nessa bolsa. E Um Caso de Reencarnação, Eu e Roberto de Canalejas. Esses livros se encontram aqui na frente, a Federação trouxe, agradecemos a gentileza da Federação Espírita, e a gente está aqui para quem quiser conhecer os detalhes da vida de Ivone do Amaral Pereira. Fizemos este recorte desses livros. E vamos conhecer um pouco as vidas de Ivone. Ao longo dos últimos anos,
mais de 1,5 século de trabalho e sofrimentos morais. Mas nós vamos contar uma história de amor e resgate de Ivone Pereira. Ivone Pereira, nós vamos encontrar o que se tem notícia das primeiras reencarnações de Ivone no ano 40 da Era do Cristo. Ano 40. Ivone Elígia, uma jovem de 17 anos, dançarina grega, nascida grega, mas romana por direito, e ela vive um grande amor com Sacarã. Lígia é envenenada porque era uma menina muito bonita, muito invejada pelas pessoas, e ao casar com Sacarã, que se encantou com ela, Sacarã era um homem muito cruel, era um senhor rico, de grandes posses, tinha muitas terras, muitas pessoas sob o seu comando, mas era cruel, extremamente cruel. E Lígia, com a sua jovialidade, com a sua singeleza de menina, moça, 17 anos, conseguiu dominar o coração de Sacarã. E ele, ao longo do seu casamento com ela, ele foi se tornando uma pessoa mais dócil e encantando as pessoas que viviam com ele. Mas, devido à inveja desse amor, Lígia é envenenada. E Sacarã suicida-se. Isso no ano 40 da Era Cristã. E em Roma, Lígia conhece um novo amor. Mas nós vamos encontrar Ivone, do Amaral Pereira, reencarnada na França, em 1572. E na França, ela tem o nome de Ruth Carolina. Com ela, reencarna Bezerra, seu pai, como Carlos Felipe I, e Carlos Felipe II Sacarã, que volta à cena, pelo menos nesse momento aí conhecido, em 1572, como o irmão mais velho de Ruth Carolina, e também ele era pastor da Reforma Protestante. Isso na França de 1572. E para quem conhece um pouco da história, quem não conhecer, vá no YouTube e pesquise a Noite de São Bartolomeu, que foi assim, um acontecimento que abalou a França. Foram mortos, a pedido da rainha Catarina de Médici, todos os protestantes, aqueles que não eram católicos. Então, eles foram mortos. E esses protestantes, esse massacre da Noite de São Bartolomeu, foi comandado, era o capitão da rainha, da Catarina de Médici, chamado Louis de Narbonne. Era o capitão de fé. Então, o capitão foi responsável por esse massacre, que ele dizimou, inclusive, toda a família de Ruth Carolina. Toda a família. Só ela sobreviveu. Foi a única sobrevivente. Então, ele conhece Ruth, Ruth se aproxima dele, através de várias amizades, e ele se apaixona por Ruth, porque ela era uma bela mulher da sociedade. Então, ele se apaixona por Ruth. E Ruth, sabendo que ele fora o responsável pelo massacre da sua família, ela jura vingança. E tudo faz para se casar com ele. Tudo faz para que Louis de Narbonne se apaixone por ela cada vez mais. Numa de suas falas, que está no livro Nas Voragens do Pecado, ela diz assim: jurei sobre as Sagradas Escrituras, em presença de uma agonizante que amava a mim e aos meus, a mãe dela, jurei desgraçar Louis de Narbonne. E, de fato, tudo ela fez. Ele apaixonou-se por ela. E, no final da trama, vocês vão ter que ler Nas Voragens do Pecado, ele descobre que ela o traiu, que ela fez tudo isso junto com a rainha para desgraçar a vida dele. Ele vai preso, perde o carro, enfim. Ela ficou se traindo a confiança dele.
e ele muito sofreu por amor. Mas a misericórdia divina junta todo aquele grupo responsável por essas questões, inclusive o Luiz Narbonne e a Ruth Caroline, para que eles reencarnem juntos para resgates em outro momento. Muitas das pessoas que viviam com Ruth Caroline naquela época foram para outros lugares, reencarnaram em outros momentos melhores, mas o grupo permaneceu ali preso com as questões as questões morais. Então, esse grupo vai reencontrar-se quase 100 anos depois na Bélgica. Volta Yvonne, agora reencarnada como Berthe de Saint-Merveille. A batalha da reparação das faltas foi assim planejada para que aquele grupo tivesse a oportunidade de resgatar toda aquela trama que a Ruth Caroline fez. Bezerra e Sacaran voltam à cena junto do grupo, agora como padres, conselheiros deles e dela, inclusive. Berthe casa-se com Henri de Lumière, que era um cavaleiro da sociedade, mas Berthe foge com o melhor amigo dele e torna-se amante de um terceiro. Berthe enlouquece e morre. Henri, que é o Narbonne de volta, é o comandante de volta, esposo dela, novamente traído, ele não aguenta, ele suicida-se sob forte influência obsessiva. O grupo volta a se encontrar mais ou menos 100 anos depois, na França, em 1804. Yvonne é agora Andréa de Guzmán. Sacaran continua acompanhando eles. É agora irmão mais velho de Andréa. Andréa de Guzmán, na história que está no livro O Drama de Bretanha, ela é noiva do seu primo, Alexis de Devray de Guzmán. Trai o noivo e engravida do vizinho. Era muito volúvel, era uma pessoa extremamente volúvel, aventureira, desinteressada das questões morais. Ela só gostava de curtir a vida, por assim dizer. Então, Arthur de Devray de Guzmán, que era irmão do Alex, apaixona-se por ela. Mas como ela era prometida do irmão, ele sofre, mas não pode declarar esse amor. Mas sofre com tudo isso que ela fez. E um espírito obsessor do passado, de outras vidas, da vida anterior, promete vingança. Era o pai de Louis de Narbonne, na outra reencarnação, que viu que o filho sofreu e suicidou-se e prometeu vingar-se de Yvonne, então, Andréa de Guzmán agora. E Andréa, envergonhada pelo seu comportamento, obsidiada por esse vingador do passado, suicida-se, jogando-se ao mar de um penhasco. Isso está no livro O Drama de Bretanha. Então, o Louis de Narbonne suicidou-se numa das suas encarnações, mas agora Andréa se suicida também. A gente vê que são tramas muito complicadas para Andréa. O tempo passa e Yvonne agora é Nina, reencarnada em Madrid em 1856. Nina é uma cigana, muito pobre. Lembrando que nas últimas reencarnações de Yvonne, que nós narramos, ela sempre foi muito rica. Vivia nas rodas sociais da França, da Bélgica, vivia em palácios, tinha roupas belíssimas, tudo, ela era sempre muito rica. Mas o seu comportamento foi fazendo com que ela perdesse muitas coisas. E nesta reencarnação como Nina, ela nasce pobre, muito pobre. Ela é uma cigana. Nesse momento aí, Sacaran volta como Ramiro de Montalbán.
é médico, filantropo, gosta das questões sociais, de ajudar as pessoas, e casa-se com uma moça, Constância. Quando ele encontra Nina, numa determinada rua onde ele vai passando na sua carruagem com Ramiro, e vê aquela jovem bonita, mas maltrapilha, doente, então ele se apieda dela e acolhe aquela menina e a leva para casa, como ele fazia com muitos outros pobres da época. Ele levava para a sua casa. Ramiro era muito rico, lá na França, na Espanha, e leva a cigana também. Só que a cigana era muito linda. E a esposa, Constância, percebeu o carinho que o Ramiro tinha por ela, e não gostou nada disso. Então, ela, apesar de ser enjeitada, a cigana era uma prostituta também, foi expulsa por Constância, adoeceu, Constância a expulsou e Nina morre. Ramiro sofreu muito, porque tinha aquela menina como filha, afinal, já vinham reencarnando juntos, como irmão, há muito tempo. Então, Nina reencarna 2 anos depois, 1858, tendo por pais o mesmo casal, Ramiro e Constância. Isso acontece... acontece na Espanha. Ramiro Montalbán, que é o Charles, agora a gente conhece como Charles, recebeu a Nina como filha na Espanha. É uma menina bonita, chama-se Leila. Agora ela tem uma educação primorosa. Ramiro de Montalbán, Charles, ama essa menina Leila, a sua filha, né, que agora renasceu do casal. Quando Leila cresce, ela casa-se com um jovem médico chamado Roberto de Canalejas e tem uma filha chamada Lalita. Nesse momento, na Espanha, Leila, que é Ivone, Leila já é uma pessoa um pouco melhor, menos aventureira, menos dada a essas questões morais. No entanto, novamente, ela abandona Roberto, que é o de Narbonne, que é o André de Guzman, que vem acompanhando, né, nesse processo. Ela abandona Roberto pelas aventuras sociais e Roberto desiste de viver. Ele era médico e, na época, século XIX, ele estava pesquisando a tuberculose. Ainda não tinha sido descoberto, pesquisando a tuberculose. E ele contrai a tuberculose. Mas, como havia sido abandonado por sua esposa, Leila, ele se abandona, ele não procura medicamento, ele se deixa morrer pela tuberculose. Mas, com isso, a filhinha também contrai a tuberculose. E a filha do casal morre. Ele, por negligência, porque desistiu da vida. E a filha, porque o pai não cuidou e a mãe não estava presente, estava nas viagens de passeio, nas aventuras sociais. Então, quando Leila retorna à casa, que descobre que o marido e a filha haviam morrido, né, de tuberculose, ela, arrependida, suicida-se no Rio Tejo, em Portugal. É o segundo suicídio de Ivone. E aí, o tempo passa e nós vamos encontrar Ivone aqui no Brasil. Uma reencarnação expiatória. Diz aqui Emmanuel sobre essa questão no livro Vida e Sexo. Ele diz: dir-se-ia que no rol das defecções, das deserções, fraquezas e delitos do mundo, os problemas afetivos se mostram de tal modo encravados no ser humano que pessoa alguma da Terra haja escapado no cardume das experiências consecutivas aos chamados erros de amor.
Então, essa questão amorosa, ela perpassa pelas nossas vidas. Quantos crimes em nome do amor? Quantos suicídios por causa do amor? Quantas desavenças, quantas malquerências por causa dos erros de amor, por causa das questões afetivas. E com Ivone não foi diferente. Roberto de Canalheiras está no plano espiritual, suicida que foi amparado pelos amigos espirituais e se encontra com Charles, com Bezerra de Menezes, com Benedito Sampaio, com Olímpia Barzanovo, no plano espiritual, atendendo aos suicidas. E numa conversa dele com Camilo Castelo Branco, o protagonista do livro Memórias de um Suicida, que está aqui também para vender, Roberto, conversando com Camilo Castelo Branco, ele diz sobre a esposa dele, Leila. Ele diz, aí está ela. Mostra, aparece uma tela, e os dois veem Leila, agora Ivone, reencarnada na terra de Santa Cruz, diz Roberto, onde palmilhará seu doloroso calvário de expiações. Vive agora fora dos ambientes que tanto amava. Da luxúria, né, dos amigos ricos, desamparada pela ausência daqueles que tão devotadamente a estremeciam, mas cujos corações espezinhou com a mais cruel ingratidão. Então, Leila estava agora reencarnada no Brasil, numa família muito pobre. Perante a consciência dela própria, diz Roberto, porém, e o julgamento da lei sacrossanta que infringiu é grande infratura, que cumprirá merecida pena. Foi também suicida, que renegou pais, esposo, filhos, a família, a honra, o dever, pelas funestas atrações das paixões inferiores. Então, Roberto de Canalheiras, do plano espiritual, provavelmente do trabalho de Maria de Nazaré junto aos suicidas, ele era um dos trabalhadores. Suicida que foi, mas resgatava também um pouco do seu débito, ajudando os suicidas. E Leila, agora Ivone, está reencarnada no Brasil em 1900. Ela reencarnou em 24 de dezembro de 1900. Roberto de Canalheiras, o grande amor de Ivone. De várias vidas. A história de Roberto sempre esteve ligada à história de Ivone. Roberto foi Louis de Narbonne, nas Voragens do Pecado, Henri de Lumière, em O Cavaleiro de Lumière. Roberto foi Arthur de Guzman, no Drama de Bretanha, onde ela desencarnou, suicida. E a existência deles, Roberto de Canalheiras e Leila, não foi colocada ainda em romance, não foi escrito. Quando ele foi médico, pesquisador, né, do vírus da tuberculose. E não está registrado em romance. O que nós vamos falar a partir de agora de Roberto e Ivone está nesse livrinho aqui. De Ivone é Um Caso de Reencarnação. Eu e Roberto de Canalheiras. Escrito pela própria Ivone. Alguns detalhes da vida dos dois, inclusive aqui conosco. Então, essa é a história de Roberto e Ivone. A história de Ivone, rapidamente falando, foi uma história muito difícil. Desde a infância, aos 5 anos, Ivone já tinha sua mediunidade muito aflorada. Ela via claramente, sem nenhum problema, os espíritos em sua casa. E aos 5 anos, ela via Charles, o pai dela. E ela não considerava pai o seu pai biológico, seu Manuel, por sinal. E ela discutia muito com o pai pequenininha, apanhou muito, porque ela dizia, você não é meu pai.
Meu pai é outra pessoa. Meu pai tem uma roupa diferente da sua. Meu pai tem um chapéu, você não tem. Você não é meu pai. E uma criança de 5 anos, no início da década de 1900, né? Apanhava. Então, ela apanhou muito. Porque ela dizia, ela não reconhecia. Quando chegava a tardinha, ela chegava para a mãe e para a avó e dizia, onde estão minhas roupas bonitas? Não é essa. Essa aqui não é minha roupa. Eu quero as minhas roupas. Onde está a carruagem para eu passear? Então, ela se lembrava de todos os detalhes da sua última vida em Madrid, com Charles. E apanhava, porque ela era pobre, não tinha isso. Então, desde 5 anos. E também, Roberto de Canaleiras foi aparecendo para ela, visitava, conversava com ela, e ela tinha um imenso amor por aquela criatura. Ela passou a vida dela, boa parte da vida dela, conversando com Roberto de Canaleiras em sua casa. Ele falava com ternura, com bondade, ele sempre a amou, sempre a perdoou, porque a amava muito. Desde a primeira reencarnação com ela, que ela o traiu, a segunda que ela traiu, a terceira que ela traiu, a última que ela o abandonou, ele a perdoou e amava profundamente Ivone. Então, ele já trabalhava com Bezerra e Charles, auxiliando os suicidas no plano espiritual, mas estava constantemente com Ivone. Isso foi tão intenso que ele foi proibido de ficar com Ivone, porque estava sendo quase que uma obsessão. Na adolescência de Ivone, aos 12 anos, ela narra nesse livrinho, que Roberto passou a escrever, a fazer ditados, mensagens, e ela escrevia. Ela escrevia pequenas crônicas, contos, estava se preparando, com certeza, para futuros desempenhos na literatura. Roberto estava estimulando a escrita mediúnica dela. E ela diz aqui, em verdade, não encontrei jamais, desde a infância, satisfação e alegria em parte alguma. Fui, portanto, uma criança esquiva, sombria, excessivamente séria, criança sem risos, sem peraltices, atormentada de saudades e de angústias, porque ela lembrava todos os detalhes da última vida dela. Fato inusitado. Não acontece assim conosco. A gente não lembra. Lembra de alguma coisa em sonho, em sono, mas Ivone se lembrava de todos os detalhes, da casa onde morou, das pessoas, da roupa que vestia, do que comia, tudo isso ela se lembrava com saudade e angústia, mas aqui ela era pobre, não tinha roupa, não tinha onde dormir, não tinha papel para escrever, não tinha nada. Na vida adulta, ela recebeu, acompanhada sempre de Charles, Bittencourt, Bezerra, e um dia Charles disse para ela, que está no livro Recordações da Mediunidade, disse assim Charles, não deixareis que esqueças certos episódios por ti vividos na anterior existência, que foi em Madrid, né? Portugal, Espanha e Portugal. Porque será o único meio de te fazer refletir para a emenda definitiva. Não te pouparei os sofrimentos daí adivinhos. O que poderei fazer é ajudar-te a suportá-los com firmeza de ânimo, e isso eu o farei. Então, fazia parte do processo de melhoria de Ivone, ela se lembrar de todos os detalhes, das angústias, dos sofrimentos, da dor que causou a Roberto, da perda da filhinha, tudo isso ela se lembrava. E em 1926, Roberto de Canaleiras, o amor de Ivone, e o amor dele, né, Ivone, ele se materializa para ela e para os presentes da casa dela, né, que já era comum, todo mundo percebia a presença dele,
E ele diz a Ivone que vai trabalhar com ela na parte médica e no socorro aos suicidas. Os dois tinham questões nessa área, então, uma das formas deles amenizarem esses problemas era ajudando os próprios suicidas. Mas Ivone diz que Roberto sempre aparecia para ela muito triste, muito, como ela diz aí, com a aparência perispiritual doentia, porque estava no psiquismo dele a última encarnação, a tuberculose que ele contraiu e que ele acabou se deixando morrer por ela. Então, ele aparecia para ela sempre assim, muito tristonho, mas estava ali, ao lado de Ivone. E tinha dito a ela que iria estar com ela durante muito tempo. E a vida de Ivone foi assim, muitas lágrimas, muitas dores, muitas provações. Então, Roberto fala para ela que deseja escrever mais coisas por intermédio dela. E diz a ela também que quer escrever alguns trechos da vida passada dos dois. E passava para ela mensagens de suicidas, porque os suicidas se aproximavam dela, porque tinha a sintonia. Ela já havia sido suicida também. Então, ao falarem com ela, eles se aliviavam um pouco. Então, ela recebia mensagens dos suicidas, Roberto trazia os suicidas para conversar com ela. Ela, na juventude, acho que está falhando aqui, na juventude, ela olhava nos jornais as notícias sobre suicídios, as pessoas que se suicidavam. Suicidou fulano de tal, não sei o quê. Ela anotava num caderninho todos os nomes dos suicidas que saíam nos jornais e ela orava por eles. E à noite, às vezes, esses suicidas chegavam e conversavam, se comunicavam com ela. E Roberto também avisou para ela que ela iria receber um tratado clássico sobre o suicídio, que na percepção de Roberto são os maiores sofredores do além, são os suicidas. Então ele disse, você vai receber um tratado, um clássico sobre essa questão. E ele disse assim para ela, eu, que fui um desses suicidas, valho-me de ti, que tanto amei, para pedir por eles e ajudá-los. E assim foi feito. E aí, sobre o sofrimento, sobre as questões do suicídio. E esse livro aí precisa ser lido, estudado, porque não tem só depoimentos de suicidas, tem informações importantes sobre a vida. Rio de Janeiro, nessa época, a sede da Federação Espírita Brasileira era no Rio de Janeiro, e ela pegou um monte de papel que havia escrito Memórias do Suicida, muito, porque era escrito de lápis, então era muito papel. E chegou na Federação Espírita do Rio de Janeiro, quem conhece, ela tem uma escadaria, eu conheço, já fui lá. Ela tem uma escadaria muito grande, então ela subiu aquelas escadarias com um maço de papel embaixo do braço, porque precisava que o livro fosse publicado. Foi para isso que ela recebeu.
Mas o presidente da época, ao vê-la, ela não era conhecida, ele disse, não, aqui só entra os livros de Francisco Cândido Xavier. Ela desceu pelas escadas, nossa, acho que eu posso até sentir a emoção dela de tristeza, com uma profunda tristeza. E ela foi para casa, chorou muito e decidiu rasgar, queimar, melhor dizendo, queimar aqueles papéis, porque não tinha nem onde guardar. Não achou lugar para guardar, então ela pegou um fósforo para queimar. Quando ela foi queimar, materializa-se uma mão, só isto, uma mão azulada, de um azul bonito, iluminado, e disse, para, guarda, você vai precisar depois. E aí, 30 anos depois, o livro foi publicado pela FEB. Por quê? Porque naquele livro que ela escreveu, em 1926, tinha coisas que ela mesma não entendia, imagens que ela nunca entendeu. E ela duvidou, inclusive, do livro, porque falava de Maria de Nazaré, dos servos de Maria, falava do Hospital Maria de Nazaré, falava de muitas coisas que ela não entendia. E, de fato, o livro precisava de dar uma melhorada na questão doutrinária. Nessa época, aparece para ela Leon Denis, que dá uma organizada no livro, trazendo informações e explicações da doutrina espírita. Em 1926, ainda não havia sido publicado nenhum livro de André Luiz que fala da vida espiritual. Então, para ela, era muito, muito difícil entender aquilo. Então, só depois que esse livro foi publicado, os livros de André Luiz, mostrando a vida espiritual, aí a FEB, com o aval de Leon Denis, a FEB publica em 1955. É uma obra, realmente, um tratado sobre vida espiritual e sobre conduta. Então, Roberto de Canalheiras decide, então, junto com Ivone, ditar para ela 2 livros, começando pelo último da série, que é uma trilogia. E ele começou pelo Drama de Bretanha. Queria marcar com ela, reviver essas 2 vidas. E a finalidade dele era que ela revivesse e se arrependesse, ficasse marcado no psiquismo dela o sofrimento, os erros, para ela não fazer mais. Só que ele não conseguiu. Nem ele, nem ela. Porque os 2 sofriam muito, revivendo as cenas, né, para que ela pudesse escrever. E diz o ditado popular, relembrar o passado é sofrer 2 vezes. E realmente, sofriam os 2. Até que aparece Bezerra de Menezes e disse, não, proibiu ele e ela de escreverem esses livros. Tanto que no livro, se você pegar o livro, você vai ver que o Drama de Bretanha, todos os livros, é feito por Charles. Foi Charles quem concluiu o livro, porque os 2 não conseguiram essa tarefa. E aí, diz Ivone, trabalhamos juntos por mais de 7 anos, sob a direção de Charles, Bezerra, Bittencourt, e eles trabalharam também, ajudando, receituário homeopático, desobsessão, conselhos psicografados, assistência a suicidas e outros desencarnados. Então, os 2 estavam muito ligados, trabalharam juntos durante 7 anos, mas uma nuvem de preocupação paira no coração de Ivone. Roberto se preparava para reencarnar. Era preciso que ele reencarnasse para também resgatar os seus erros. E precisava dar os seus testemunhos. E ela sentiu um pressentimento quando soube que ele precisava reencarnar. E por essa época, ele trouxe para junto dela a filhinha deles,
enquanto ela foi Leila, Lalita. Porque a filha ficou com eles ali muito tempo, 12 anos, circulando pela casa dos pais, depois que os pais morreram, pela casa da irmã, e as pessoas viam, porque de vez em quando a menina se apresentava mesmo. E ele trouxe para consolar um pouco o espírito, o coração de Ivone e Leila. Só que Leila se incomodava muito com a presença daquela criança, porque lembrava o delito dela, lembrava que ela abandonou, ela sentia muita angústia. E aí, depois de um tempo, ela pediu a Bezerra e a Charles que tirasse a menina, porque ela não aguentava olhar para a filha e ver que foi a causa da morte da filha. Então, havia no coração de Ivone essa nuvem de preocupação. E Roberto reencarna. E ela sofreu muito, chorou muito, porque para Ivone, como ela diz aí, a reencarnação, retornar para ela, era mais difícil, mais doloroso do que desencarnar. Porque ao desencarnar, a gente reencontra os nossos amigos, os nossos afetos, os nossos amores. Mas ao reencarnar, a gente esquece muitas coisas. É o esquecimento do passado. Então, para ela, foi terrível. E ela estava com uma sensação de que perdera Roberto para sempre. Porque Roberto convivia com ela, Roberto trabalhava com ela, Roberto amava, Roberto consolava, Roberto era ternura e carinho com ela. E ela achava que havia perdido Roberto, como ela disse aí, aquele amor tão santo, tão antigo, desfazia-se sem deixar esperança. E a partir daí, os testemunhos de Ivone começam a aumentar. Ela perde os pais, desilusões dentro da família, até mesmo casar. Ela queria casar, ela queria ter filhos, mas isso era uma coisa que não era para ela. Ela não ia casar, não ia ter um lar, não ia ter filhos, porque não fazia jus. Né? Então, ela ficou chateada, desesperada. Mas o Esperanto, o Esperanto é a língua de comunicação universal. O Esperanto salvou a vida de Ivone, salvou o coração de Ivone. Ela recebeu um convite para participar de um grupo que existia no Brasil e no mundo, que trocava cartões postais. Isso era como é que eu posso dizer? Uma coqueluche da época, era uma moda da época. Mas isso era entre os jovens. E Ivone recebeu aquele convite e disse, mas eu não sou jovem, eu não vou participar. Mas, de tanto chegar cartão para ela entrar na corrente fraterna dos cartões postais, ela começou a trocar cartões postais com vários países. E no cartãozinho ela sempre colocava uma mensagem consoladora, porque era também a época da Segunda Guerra Mundial. E nessa época também ela conheceu, apresentou-se para ela o espírito de Chopin, o notável músico Chopin, que era polonês, né? E ela escrevia para a Polônia e tal, enfim. E ela colocou o nome dela, o pseudônimo, ela botou Ivone do Amaral Pereira, nos cartões postais, ela botou Ivone de Guzman, uma das encarnações dela que ela lembrava. E nesse meio termo aí, esse ZP, que era um engenheiro esperantista, ele falava fluentemente, escrevia muito bem o esperanto, que morava na Polônia, em Varsóvia, na capital da Polônia, e aí ele pega uma lista de esperantistas, mais de 50 nomes, e vai olhando aquela lista e vê esse nome, Ivone de Guzman. Achou lindo o nome. Vou escrever para essa moça. E aí eles começaram a trocar cartas em Esperanto. Ivone não sabia muito bem ler o Esperanto, mas tinha um amigo esperantista chamado, no livrinho aqui está AS, mas eu sei quem é, porque eu conheço, ele ainda está encarnado, é Afonso Soares, da FEB, e ela pedia a Afonso para traduzir, e também escrevia
e Afonso traduzia. Então, os dois, ZP e Ivone, começam a trocar cartas em Esperanto. E eles se consolavam mutuamente, porque o ZP também tinha problemas, ele tinha problemas no coração, ele tinha problemas conjugais, uma relação muito difícil, mas ela não sabia nada disso. E ele sofria muito e era doente do coração. Só que, alguns meses de correspondência, as cartas começaram a dar um outro tom, né? Seria um novo amor para a Ivone? Porque ela começou a ficar mais tranquila, as cartas eram declaradamente amorosas, as cartas consolavam os dois, né, nas amarguras de ambos, eram belíssimas, na fala dela aqui nesse livro, suaves, apaixonadas. Ele era culto, ele trabalhava numa multinacional, ele falava 7 idiomas, e ela, uma singela médium, e nele pensando dia e noite. Mas ela não queria conhecê-lo assim pessoalmente, porque ela sabia muitos detalhes já da vida dele, né, nas cartas, e ela não queria. Então ela disse assim: suas cartas e seu amor transformaram a minha vida, trouxeram-me forças para viver. Alguém me amava, finalmente, na vida de dor que ela teve, sofrimento, né? E ela disse: e eu, que eu amava espiritualmente. Era um amor, não era um amor de homem e mulher apenas, era um amor transcendental. Eu e ZP, encontros e passeios. Como a mediunidade de Ivone, ela tinha muitos desdobramentos, ela saía para escrever seus livros, ela ia para o local onde se realizavam as cenas. Então, em desdobramentos, ela visitou muitas vezes ZP na Polônia. Espiritualmente, ele naturalmente dormindo, ela desdobrada, e eles passeavam de mãos dadas pelas ruas da Polônia. E às vezes era ele que vinha para o Rio de Janeiro, onde ela morava, porque nas cartas que eles trocavam, ele dizia que eu sonhei com você, passeando aí na sua cidade, no Rio de Janeiro. Na verdade, era um sonho, não era sonho, era realidade. Eles se encontravam espiritualmente. Então, eles passeavam de mãos dadas por Varsóvia e pelo Rio de Janeiro. E nessas conversas, a Ivone soube, ele falou que sofria do coração, já tinha tido alguns infartos, tinha uma esposa muito difícil, tinha um filho, mas ali era um amor espiritual, não era até porque casamento não estava programado para a Ivone, de forma alguma, e ele era casado, né? Então, diz Ivone, a transmutação do amor humano, carnal, em amor espiritual profundo, abrangente, era para ela uma luta muito grande, porque ela realmente amava ZP. Só que a vida de Ivone é muito difícil, é muito complicada. ZP, nas cartas, diz a ela que vem ao Brasil. Ele trabalhava numa multinacional e a empresa precisava que ele viesse ao Brasil. A Ivone estremece. Primeiro que ela disse assim, era uma preocupação, porque uma viagem longa, ele já tinha tido 2 infartos, né? E fez tudo para ele não vir para essa viagem. Ela tinha maus pressentimentos. E aí, Charles disse para ela, ele é o Roberto. Ela estremeceu. Ela nem pensava que ZP fosse o amor da vida dela, Roberto de Canareiras. Isso em desdobramento. Era ZP. Então, ela não tinha o direito de se encontrar com ele. Ela não podia se encontrar com ele, porque ele tinha outra vida. Ele tinha uma vida diferente aqui. E não era com ela. Então, ela sofreu muito. Ela foi um impacto muito grande para ela. Mas Charles foi bem claro, você não pode se encontrar com ele. E aí, 18 dias,
ZP passou no Rio de Janeiro. Nem ele pôde se encontrar com ela e nem ela com ele. Então ela disse, o sofrimento, ao saber que Roberto de Canaleiras estava encarnado, visitá-lo espiritualmente, sem poder vê-lo, foi a prova de fogo mais difícil para Ivone. Ela não podia vê-lo. Ele se hospedou no hotel, ela sabia, porque o amigo entre os dois, o AS, né, o Afonso Soares, sabia onde ele estava, mas ela não podia vê-lo. Ela disse, eu vou falar com ele. Pelo menos eu vou ouvir a voz do meu amor. Ela telefonou para o hotel, ele atendeu, mas ela não disse que era Ivone de Guzman. Ela disse, é a tia de Ivone, ela só queria ouvir a voz dele. É a tia de Ivone para dizer ao senhor que Ivone não pode lhe ver, está ocupada, não sei o que, não sei o que. Enfim, não foi, mas ela ouviu a voz dele. E aí, Afonso Soares foi ao encontro dele para justificar a ausência, porque os esperantistas, eles são muito cordiais um com o outro, né? São muito cordiais, são educados. Então, uma falta, um convite para encontrar um esperantista, a pessoa não ia, não desfeita, né? A Fátima é esperantista, ela sabe. Meu sobrinho. O sobrinho dela é o Aristófilo, eu conheço. Então, ela não foi. E aí, o Afonso foi, mas disse a ele que ela era a esposa dele do passado e que explicou aquela situação. Ele teve permissão para dizer isso. E ele disse, há muito tempo que eu a sabia minha esposa espiritual. Ele disse nesse encontro. E aí, diz Ivone, senti mais do que nunca o peso punitivo do meu passado. Tão próximo de mim, e não pude sequer abraçá-lo, nem vê-lo por um instante. Não era prudente nem justo. Então ela não foi. E ele voltou para a Polônia, voltou para a Varsóvia, mas prometeu a ela, disse a ela, que voltaria. E as cartas continuaram. É uma pena que era para sair assim, era para passar de pedacinho em pedacinho, para ninguém ver. As cartas continuaram cheias de amor até março de 77. Ivone não recebeu mais notícias dele, mas Charles, em desdobramento, chama Ivone, leva Ivone para o plano espiritual e diz, conversa com ele, pois ainda não sabe. ZP havia desencarnado de um infarto fulminante. E Ivone vai encontrar com ele ainda meio sem entender muito o que aconteceu. Ele estava no carro com o filho e teve uma dor muito grande no coração e morreu, ali mesmo, né? E quando ele abre os olhos no plano espiritual que vem Ivone, aí disse, eu morri, não foi? Aí ela disse assim, para ele, ora, meu amado, foi melhor assim. Você sofria muito. Não tinha possibilidade de ser feliz. Agora você encontrará os seres amados de outros tempos. Terá paz, terá descanso. Ele havia dado seu testemunho e cumpriu a sua parte. Havia se libertado do seu erro, porque muito trabalhara e muito amara. E Ivone disse, não chorei. Bendisse a Deus pela graça de eu ter encontrado, reencarnado e sentido a grandeza do seu amor, ao qual eu me habituara através de existências seculares. E aí, diz aqui Charles no livro O Cavaleiro de Lumière, no dia que essa alma, Ivone, se renovasse para o amor de Deus, e se desse à prática do bem, seu triunfo repercutiria nos céus, e ela seria considerada exemplo para as almas frágeis que se deixam descrer no próprio progresso. De fato, a reencarnação de Ivone do Amaral Pereira trouxe lições para nós. Primeiro, ela mostra a imortalidade da alma. Ela mostra para nós as condições para reparar uma falta, arrependimento
expiação, sofrimento, reparação. E ela mostra também sobre o perdão, a importância do perdão. E as lições dela para nós, suportar e vencer todos os sofrimentos. Compreender que tantas lutas eram resgate do passado marcado de erros e paixões. E diz Ivone, encontrei consolo e amparo na doutrina espírita. Desde pequenininha que ela tem acesso a todas as informações da doutrina espírita. O amor venceu. Ivone volta ao plano espiritual em 9 de março de 1984. Morre no Rio de Janeiro. E ela diz, tenho certeza que o meu pecado do século passado contra o lar e a família está resgatado. Os ensinamentos doutrinários nos asseveram que o amor é imortal e resiste aos séculos, à separação, às reencarnações, às impossibilidades, às dores, ao desespero, sublimando-se depois para o prosseguimento no plano espiritual. O amor nunca morre, e assim será sempre. Eu e Roberto de Candeleiras. Obrigada. Agradecemos a Marluce na sua fala emocionada e emocionante, né, que nos traz tantos ensinamentos a respeito de Ivone, que servem para a nossa transformação moral, que a gente modere e aprenda, né, estamos todos aqui para isso, para nos transformarmos, para evoluir. Agradecemos. Vamos fazer a nossa prece final. Nesse momento, vamos elevar os nossos corações, os nossos pensamentos ao alto, louvando e bendizendo a Deus por seu amor, bondade e justiça, pela oportunidade que nos dá, da imortalidade. Temos a oportunidade de nos transformarmos em diversas existências. E nesse momento, nessa oportunidade que o Senhor nos dá, te pedimos, Senhor, força, coragem, discernimento, amorosidade e sabedoria. E agradecemos por essa doutrina de luz que ilumina as nossas mentes e nos fortalece. E te pedimos, Senhor, coragem, permanece conosco hoje e sempre. Assim seja. Nesse momento, quem for tomar o passe, estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus
nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá. TV União Espírita. 1 ano. Agradece a todos pela participação. Nos vemos em nossa próxima produção.